Lelouch Mano. Bom galera, esse é meu primeiro vídeo de manhua, então comentem no que posso melhorar. Chega de enrolar, se inscrevam no canal e deixem o like. Partiu para a obra. Além disso, o nome da obra vai estar no comentário fixado. Bora pra obra. O capítulo começa com uma pessoa falando com o protagonista sobre ele ter reprovado no exame 8 vezes consecutivas e o departamento de Hall retirou os benefícios como estudante do nosso prota, até os benefícios médicos desapareceram. Não posso te ajudar mesmo se eu quisesse. E agora descobrimos que esse que está conversando com o nosso protagonista é o Dr. Mu. Ele diz que ele não pode tratar a doença da sua irmã com nociceptina sódica, que custa 700 mil yuanes uma única injeção. Ele continua dizendo para nosso protagonista não se sentir mal. Caso ele não entre na Universidade da União, que a taxa de sucesso é de 1 para 1000 e que isso não é algo que um cidadão comum possa aspirar. Ele diz para o nosso prota que ele deveria repensar o futuro dele, mesmo como um editor novato, não terá que trabalhar tão duro. O prota responde que não, e que ainda resta o último dia do exame. O doutor diz que vai deixar alguns analgésicos que sobrou de outro paciente e para usar para aliviar a dor da sua irmã. Então Dr. Mu diz que está indo agora. O nosso protagonista o agradece por tudo até agora. Depois que o médico se retirou do quarto, o protagonista se aproxima da cama da sua irmã que estava escutando tudo e ele então fala para ela, para não chorar, e que ele vai curar as pernas dela custe o que custar. Então começa o novo capítulo com o nosso protagonista com muita convicção falando que hoje é o último dia do exame e que com certeza passará custe o que custar. E então ele entra no jogo. Dentro do jogo mostra alguns figurantes anunciando que estão com uma vaga sobrando e outros gados de equipes femininas. E então nós mostram um grupo de pessoas. A garota diz que estão com uma vaga sobrando, mas não querem qualquer um, e sim um grande espadachim. Porém o outro membro do grupo diz que depois de tudo é difícil encontrar um grande espadachim porque a espada mais barata custa 5.000 yuanes e que esses pobres não podem pagar isso. Eu já não gostei desse figurante. O segundo figurante então diz que, se não encontrar um grande espadachim, encontre um lutador corpo a corpo, que fica tudo resolvido. Mas a garota, que parece ter mais cérebro que o figurante número 2, diz que precisam de um espadachim para quebrar a defesa do chefe. Então o nosso protagonista aparece em um monte mostrando que pode ser estiloso na sua entrada triunfal. Os figurantes aleatórios ficam em choque depois de ver o nosso protagonista estando no nível 12 e babam na espada dourada do prota. Lá ele, nesse momento, a garota do grupo de figurantes manda uma mensagem de voz ao nosso prota perguntando se ele queria entrar no grupo deles, e o nosso prota claramente entrou no grupo. O novo capítulo começa, mostrando que eles entraram enfrentando um chefe de andar, com ele claramente furioso por atrapalhar o sono dele. Depois eu que sou o preguiçoso, continuando, a garota diz para não atacarem sem o comando dela. Então o baiano versão monstro cospe uma rajada de fogo sobre todos do grupo. Porém o guerreiro, que está no papel de tanque, faz uma boa defesa. Depois de defender, a arqueira faz o seu papel e lança uma flecha, toda confiante, e aflige um pequeno dano sobre a criatura. Então ela manda o nosso protagonista aproveitar essa brecha e quebrar a defesa do monstro, e o nosso protagonista confirma. Então o nosso prota ataca com tudo que tem sobre o monstro, e com esse ataque a espada do prota se quebra. Lá ele. Os figurantes ficaram chocados com o que presenciaram, e falaram que, então era apenas uma espada de madeira pintada de dourado, e que uma delas custa só 30 yuanes. A garota então diz que esse cara, que no caso é o prota, tem aços igual um conhecido na vida real, que no caso é o prota na vida real mesmo. Então o monstro começa a gritar e reunir uma grande quantidade de energia para atacar e grita: humanos idiotas, como se atrevem a ofender o grande servo do vulcão? Eu os farei queimar até virarem cinzas. Os figurantes ficam assustados com a quantidade de energia acumulada. Então os figurantes falam com medo em seus olhos, que ele está muito furioso, e que isso é culpa do nosso protagonista charlatão. Então o nosso protagonista fica chateado e diz que nem sequer uma ótima oportunidade. No mundo Tianqi, suspender o exame de acesso significa perder a vida e só resta se limitar a ser um editor no futuro.
Então ele pensa sobre ser um editor e diz: um editor não pode desfrutar dos bons benefícios médicos. Então minha irmã nunca deixará a cadeira de rodas. Então o protagonista grita: não, minha vida é minha, eu a controlo e ninguém mais. Então o prota exclama ao ver que um sistema aparece diante dele, falando que ele liberou um complemento junto a um código secreto. Então o prota fica em choque em ver uma mulher aparecendo do nada, e ele diz que acha que entrou um vírus daqueles sites explícitos que ele vê cake. Então ele pergunta ao sistema se ela é uma ajudante para novatos que dá alguns prêmios. A mulher não o responde e sim o pergunta o que ele quer escolher, um arco ou um chicote? Então corta a cena com os figurantes irritados, falando que agora não tem mais volta e que com isso perderão a chance de promoção. E do nada o monstro baiano leva o tiro na cara e morre com um único ataque. Depois nos mostra que o nosso prota escolheu o arco e que foi ele que o matou com um único ataque. E os figurantes ficaram em saber que o nosso protagonista era na verdade um arqueiro muito forte. A garota diz que aquele arco é nível divino que vale milhões de yuanes. Depois que dropou esses boss que pode dropar itens divinos, os figurantes já estavam achando que estavam ricos. Quando eles iriam abrir os boss todos animados, o prota faz chover flechas neles, os figurantes ficam em choque com os ataques do nada. O prota pula para perto dos figurantes, e os figurantes o questionam perguntando se ele quer tudo para ir, e o ameaçam, falando que não irão o deixar em paz. Então o prota revela para eles que o nome Imperador Gun é apenas o título dele no jogo. A figurante que antes tinha reconhecido o prota, agora tem certeza que era o nosso prota da vida real. Então o nosso prota, tirando o sarro da cara dos figurantes, ele diz: senhoras e senhores, aceitarei e levarei comigo esses baús de tesouros. Então os figurantes cumprimentam: nos trouxe até aqui para ajudá-lo, e no final, e apenas queria os baús para si mesmo. A garota diz que ele é um sem vergonha, e eu concordo com ela. Depois disso, corta a cena para o prota deslogando e afirmando que conseguiu passar no exame da Universidade da União. Então o prota diz que já faz meio mês que não vejo a luz do sol. Logo em seguida sua irmã tá com um ursinho nele para chamar sua atenção porque ela quer ir ao banheiro. E nos mostra a linda irmãzinha do protagonista. Então o prota a pega nos braços, e enquanto a leva para o banheiro, ele a pergunta o que ela gostaria para a janta. Porém ela o repreende por querer falar de comida enquanto vai ao banheiro. A irmã do prota fica espantada com o prota tirando a camisa do nada, falando para vocês, o prota tá shapeado, brindar o menino. Então o prota fala para ela: minha roupa está suja e preciso trocá-la. E em que você estava pensando? Então o prota a ajuda a se colocar na cadeira de rodas e diz para ela não se preocupar, porque ele vai comprar um remédio e vai tirá-la da cadeira de rodas e fazê-la andar novamente, e a irmã do prota pergunta da onde ele vai retirar dinheiro para tal remédio. Como ela não recebeu uma resposta, ela ficou curiosa e abriu os olhos, e viu que seu irmão estava se arrumando para sair. Ela achou que ele não gostou de ouvir o que ela disse e estava querendo fugir de casa. O protagonista então responde questionando ela, falando o que foi. Eu apenas vou ao mercado negro vender meus equipamentos e com um pouco de sorte, conseguir dinheiro suficiente para suas contas médicas. E com essas palavras, o nosso protagonista sai de casa. Então corta a cena de um lugar remoto à noite com o prota pensando em um passado muito distante, falando que ele ouviu que há 300 anos atrás os jogos eram uma forma de entretenimento. Não é como hoje que para ganhar dinheiro ou se casar, precisa ser forte nos jogos. Ele imagina que eram tempos maravilhosos e que, infelizmente, eu nasci na era errada. E ele diz que seria um risco ele abrir os baús ele mesmo, porque poderia vir lixos e assim ele não conseguiria pagar os medicamentos de sua irmã. Então nos mostram uma beldade e o prota se anunciando que veio fazer negócios com ela. A mulher questiona ele sobre ele ir lá mais de uma vez na semana, para ele diminuir o trabalho ou pode fazer mal ao seu corpo. O prota responde que ainda é jovem e tem que aproveitar o máximo e ganhar o máximo de dinheiro. Então ela finalmente o pergunta o que veio vender hoje. O prota responde que baú de tesouro. Ela acha que o prota tá brincando, porque é raro as pessoas venderem os baús de tesouros. Depois que o prota mostrou os baús,
Ela ficou em choque, porque são baús de classificação C. Ela queria saber aonde ele conseguiu esses baús. O Prota Iá mandou um não te endereça, onde eu peguei e vamos para o preço. Calma Prota, segundo o valor de mercado de cada baú Rank C, vale 100 mil yuanes, ou seja, 4 baús seria 400 mil yuanes. Então ela responde, esse é o preço no distrito de Shanyong. Como poderíamos oferecer o mesmo preço aqui nesse mercado pequeno? Então o Prota diz que, se é assim, ele vai no mercado do distrito de Shanyong vender isso. Ela fica em choque ao ouvir isso. Então ela corre até o protagonista e diz para ele não se preocupar, e disse que ainda podem negociar. E então ela tenta seduzir o Prota, dizendo que dinheiro não há tudo, e que ela não tem isso tudo de dinheiro. Então o protagonista a afasta, e diz se não tem dinheiro não o faça perder tempo. E que nos tempos de hoje dinheiro é tudo sim. Ela dá um sorriso maligno e diz, certo. Então corta a cena para a pessoa atendendo o telefone, e é aquela mulher ligando, para falar sobre os 4 boss e para vir pegar e trazer o dinheiro. E descobrimos que esse cara se chama Mestre Gão e ele era o loirinho do grupo de figurantes. Ele manda ela segurar o protagonista no local que ele ia estar chegando, deu ruim Prota. O figurante tá revoltado que o Prota botou nas costas dele lá ele, e agora ele quer vingança. Como é meu primeiro vídeo, vai ser isso, deixem o like e se inscrevam no canal, até o próximo vídeo.